Se você estiver no banheiro e não tiver papel higiênico, sacrifique uma de suas meias. É melhor você ficar sem um dos pés do que ficar cheirando mal. Se você estiver em um mercado movimentado e alguém derrubar algo em você acidentalmente, tome cuidado com seus bolsos. Isso pode ser só uma distração para alguém te roubar. Se você fica preso em uma ilha deserta durante muito tempo, desenhe um rosto em algum lugar para conversar com ele. Isso vai te ajudar a não ficar louco tão rápido. Se alguém se aproximar de você e te der uma mala cheia de dinheiro, não mexa nela e chame a polícia. Pode ser um golpe para te acusar de um roubo e fazer você ser preso. Se você vê uma mulher com uma barriga muito grande, nunca pergunte se ela tá grávida. Ela pode estar só acima do peso e vai ficar muito brava. Se você estiver perdido no mar e depois de alguns dias o seu amigo começar a parecer apetitoso, peça pra ele te amarrar no barco. Você provavelmente tá alucinando de fome. Se você estiver em um restaurante e a sua comida vier com um inseto, tire uma foto do prato antes de reclamar. Eles podem dizer que você tá inventando, mas você vai ter uma prova. Se você estiver em um cassino e eles te oferecerem um drink por conta da casa, não beba de jeito nenhum. Esse é um truque pra você ficar mais confiante que o normal e apostar todo o seu dinheiro. Se você for apresentar sua casa pra sua nova namorada, nunca tente esconder seus verdadeiros gostos. Ela pode te achar estranho, mas você também pode encontrar o amor da sua vida. Se você for condenado à prisão e o juiz tentar pedir propina pra te liberar, não negocie de jeito nenhum. Pode ser um teste pra ver se você é honesto e é contra a corrupção. Se você ficar com o anzol preso no seu dedo, não tente puxar pra arrancar. Ao invés disso, empurre ele um pouco mais e corte a ponta com alicate. Se você tiver que dormir no frio, procure um animal morto e durma dentro dele. Pode ser desconfortável, mas pelo menos você vai ficar vivo. Se você precisar trabalhar em um local muito perigoso, compre um boneco e finja que é seu filho recém-nascido. Os ladrões geralmente ficam com dó e não vão querer te roubar. Se você perdeu o dedo em um acidente, enrole ele em um pano e coloque em um pote com gelo. Isso vai ajudar a preservar ele e eles podem reconstruir no hospital. Se você for idiota e fizer um piercing na língua, nunca namore alguém que usa aparelho. Se vocês forem se beijar, vocês podem ficar presos. Se você encontrar uma mulher dando a luz no meio da rua, não tente bancar o médico pra resolver sozinho. Ao invés disso, ligue pra ambulância enquanto dá apoio moral. Um bilionário enterrou sua Ferrari pra poder usar ela no céu, mas era tudo parte de um plano genial. Em 2013, um dos homens mais ricos do Brasil anunciou que faria um funeral pra sua Ferrari pra garantir uma viagem confortável pra vida após a morte. A indignação foi imediata, com pessoas condenando o gesto. No dia do funeral do carro, a mídia se reuniu pra cobrir o evento, mas pouco antes do enterro ele cancelou tudo. Acontece que ele havia recebido um transplante de órgãos há pouco tempo e se questionou: por que as pessoas me condenam por enterrar um carro, mas não se importam em enterrar órgãos que poderiam salvar vidas? Toda a encenação era uma campanha pra chamar atenção pra doação de órgãos. Se você estiver dentro do ônibus e for tirar um cochilo, coloque as suas coisas no colo e durma abraçado com elas. Isso vai dificultar que alguém roube os seus pertences. Se você vive em um bairro perigoso, use roupas super velhas e o mais sujas possíveis. Isso fará com que os ladrões sintam pena de você e não te roubem. Se você estiver no elevador e ele quebrar, faça um risco na parede toda vez que você dormir lá dentro. Se o resgate demorar muito pra chegar, isso pode te ajudar a não perder a noção do tempo. Se você perceber que o seu carro tá com a janela quebrada, não entre e ligue pra polícia imediatamente. Pode ter um sem-teto vivendo dentro do carro. Essas são maneiras que as lojas te enganam sem você saber. No cinema, a pipoca pequena custa R$15 e a grande custa 17, mas não passa de um truque para enganar seu cérebro. A pequena, na verdade, deveria custar uns R$3, então eles sobem o preço dela de propósito para você pensar: é só R$2 de diferença, então a outra vale muito mais a pena. No mercado, você vê uma bandeja de fruta já descascada e cortada. Parece prático, mas não compra. Geralmente eles pegam as frutas que estão quase estragando ou machucadas por fora, cortam a parte ruim e vendem o resto pelo triplo do preço. Se você estiver dentro do ônibus e for tirar um cochilo, coloque as suas coisas no colo e durma abraçado com elas. Isso vai dificultar que alguém roube os seus pertences. Se você vive em um bairro perigoso, use roupas super velhas e o mais sujas possíveis. Isso fará com que os ladrões sintam pena de você e não te roubem. Se você estiver no elevador e ele quebrar, faça um risco na parede toda vez que você dormir lá dentro. Se o resgate demorar muito pra chegar, isso pode te ajudar a não perder a noção do tempo. Se você perceber que o seu carro tá com a janela quebrada, não entre e ligue pra polícia imediatamente. Pode ter um sem-teto vivendo dentro do carro. Se você for apresentar sua casa pra sua nova namorada, nunca tente esconder seus verdadeiros gostos. Ela pode te achar estranho, mas você também pode encontrar o amor da sua vida. Se você for condenado à prisão e o juiz tentar pedir propina pra te liberar, não negocie de jeito nenhum. Pode ser um teste pra ver se você é honesto e é contra a corrupção. Se você ficar com o anzol preso no seu dedo, não tente puxar pra arrancar. Ao invés disso, empurre ele um pouco mais e corte a ponta com alicate. Se você tiver que dormir no frio, procure um animal morto e durma dentro dele. Pode ser desconfortável, mas pelo menos você vai ficar vivo. Se você
você estiver dentro do ônibus e for tirar um cochilo, coloque as suas coisas no colo e durma abraçado com elas. Isso vai dificultar que alguém roube os seus pertences. Se você vive em um bairro perigoso, use roupas super velhas e o mais sujas possíveis. Isso fará com que os ladrões sintam pena de você e não te roubem. Se você estiver no elevador e ele quebrar, faça um risco na parede toda vez que você dormir lá dentro. Se o resgate demorar muito para chegar, isso pode te ajudar a não perder a noção do tempo. Se você perceber que o seu carro tá com a janela quebrada, não entre e ligue para a polícia imediatamente. Pode ter um sem-teto vivendo dentro do carro. Essa é a diferença entre as escolas ao redor do mundo. Primeiro tem a comida. No Brasil, os alunos comem um prato de arroz, feijão e alguma proteína. No Japão, a comida é bem normal, mas os próprios alunos usam avental e touca para servir seus colegas. Enquanto na Finlândia, eles normalmente têm duas opções de prato que incluem salada e uma bebida. Parece absurdo, mas também tem as regras. No Brasil, os alunos não podem utilizar o celular na aula e tem intervalos a cada 2 horas. No Japão, os alunos têm intervalos específicos para limpar toda a escola, incluindo os banheiros. Já na Finlândia, o celular pode ser usado se o professor permitir e eles têm pausas para descansar a cada 45 minutos. Se você estiver na praça e começar uma briga violenta de repente, não fique olhando sem fazer nada. Grave um vídeo com seu celular e poste na internet para ficar rico. Se você estiver caminhando à noite e encontrar um ser de outro planeta, não conte isso pra ninguém. As pessoas vão achar que você enlouqueceu e vão querer te internar. Se você for assistir um jogo e sem querer comprar um lugar no meio da torcida inimiga, coloque uma camisa do time adversário e fique torcendo mentalmente para não levar uma surra. Se você estiver no deserto e for beber a água de um cacto, corte um pedaço antes e veja se escorre uma seiva branca. Se isso acontecer, ele provavelmente é tóxico. 2 trabalhadores precisavam de ferramentas de trabalho. O primeiro comprou uma picareta incrível, gastou toda a sua economia e escolheu uma que custava R$500. O segundo deu risada. Ele também tinha o dinheiro, mas como era para trabalhar, decidiu comprar uma que custava só 50. Depois de um mês, enquanto ele trabalhava, a ferramenta simplesmente quebrou. Ele então voltou na loja e comprou mais uma de 50. O problema é que isso continuou acontecendo várias vezes. Depois de 10 anos, o segundo já tinha gastado R$1.000 só comprando picaretas novas, enquanto o primeiro gastou metade disso. Uma bomba foi amarrada ao redor do pescoço de um entregador de pizza em 2003. Ele afirmou que foi forçado a assaltar um banco por estranhos, que prenderam o dispositivo nele. Depois do assalto, foi instruído a seguir uma série de pistas que desarmariam a bomba em contagem regressiva. No entanto, as pistas o levaram em círculos, e a polícia o prendeu enquanto ele ainda tentava resolvê-las. Ele implorou por ajuda enquanto o cronômetro da bomba diminuía. Eventualmente, foi revelado que esse homem na verdade estava envolvido no plano. Os outros cúmplices disseram a ele que a bomba era falsa, mas quando o tempo se esgotou, o dispositivo explodiu, matando-o instantaneamente. Se você for sequestrado, aqui está o que você deve fazer. Primeiro, não grite por socorro. Ao invés disso, grite fogo, pois as pessoas são muito mais propensas a reagir a isso. Se puder, deixe itens pessoais como relógio, sapato ou anel. Isso pode ajudar a polícia a rastrear seu caminho. Se você ainda conseguir enxergar, observe pontos de referência como parques, lojas, qualquer coisa reconhecível para saber onde está indo. Se não consegue enxergar, memorize o número de curvas e a duração da viagem mentalmente. Suas melhores chances de escapar são nas primeiras 24 horas, enquanto ainda tem energia. Preste atenção nas conversas e quando surgir a oportunidade, corra para escapar. Esse menino tentou bater o recorde mundial de resistência à anestesia e ele foi melhor do que todos esperavam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Keep going. 8, 9, 10, 11, 12, Keep going. 13, 14, 15. 15. Oh man. Oh, he drew the record though, didn't he, guys? Yeah, he drew the... Se você perceber que o seu amigo tá com o zíper aberto em público, não diga pra ele fechar em voz alta. Você vai acabar constrangendo ele. Ao invés disso, vá até lá e feche você mesmo. Se você for preso e condenado à pena de morte, coloque a roupa mais bonita que você tiver. Esse vai ser o outfit do seu fantasma quando você morrer. Se você for conversar com alguém mais velho por mensagem, tome cuidado com siglas e abreviações. Eles geralmente querem dizer outra coisa e podem gerar um mal entendido. Se alguém tiver parecendo bêbado, mas não tiver tomado álcool, peça pra pessoa sorrir. Se um lado da boca tiver caído, ela pode estar tendo um AVC. Se você jogar na loteria e ganhar milhões, não compre um carro luxuoso. As pessoas podem suspeitar que você ganhou muito dinheiro e vão querer te roubar. Se você estiver andando e ver uma granada, não tente jogar ela pra longe. Ela pode explodir assim que você pegar. Ao invés disso, tente correr e deitar pra minimizar os danos. Se você estiver em uma floresta e um macaco roubar seus pertences, não tente pegar de volta brigando. Eles são extremamente fortes e vão te dar uma surra. Ao invés disso, tente trocar por algum objeto. Se você estiver dirigindo e ver um cavalo atravessando a rua, não atropele ele. Os cavalos pesam toneladas e o impacto seria igual bater em uma parede.
Se você for apresentar sua casa pra sua nova namorada, nunca tente esconder seus verdadeiros gostos. Ela pode te achar estranho, mas você também pode encontrar o amor da sua vida. Se você for condenado à prisão e o juiz tentar pedir propina pra te liberar, não negocie de jeito nenhum. Pode ser um teste pra ver se você é honesto e é contra a corrupção. Se você ficar com o anzol preso no seu dedo, não tente puxar pra arrancar. Ao invés disso, empurre ele um pouco mais e corte a ponta com alicate. Se você tiver que dormir no frio, procure um animal morto e durma dentro dele. Pode ser desconfortável, mas pelo menos você vai ficar vivo. Se você estiver conversando com alguém e ele estiver usando uma roupa que mostra demais, se concentre pra não olhar pra baixo. Se você desviar o olhar, ele pode ficar ofendido. Se você viver até os 120 anos e perceber que não consegue mais morrer, você provavelmente assistiu muitos truques que salvarão sua vida. Por isso você precisa se inscrever no canal Universo Labs 2. Lá vão ter truques que não salvam sua vida. E se não chegar em 100 mil inscritos nas próximas 24 horas, eu vou ter que mandar pra sua casa, dentro de uma caixa, um Cheetos molhado. Se você quiser comprar uma coisa muito cara, mas não tiver dinheiro, não tente vender um de seus órgãos pra conseguir comprar. Você vai acabar morrendo e não vai conseguir usar. Se um grupo de terroristas sequestrar o seu avião, não tente dar uma de herói pra salvar todo mundo. Eles vão ficar irritados com você e você vai ser o primeiro a morrer. Se você estiver no metrô e alguém te oferecer pra participar de um jogo, não aceite de jeito nenhum. Pode ser um jogo valendo um prêmio até a morte. Se você dormir no cinema e acordar quando a sala já estiver fechada, recolhe as pipocas do chão e junte em uma pilha. Desse jeito você não vai morrer de fome até abrirem de novo. Se você não gosta de usar chapéu, esse cara com certeza vai fazer você mudar de ideia. Ele começa esticando e puxando o tecido sobre um toco de madeira, criando o formato inicial. Em seguida ele usa coisas como ferramentas de madeira e vapor para continuar moldando e para que ele fique menos frágil e dure mais tempo. Ele usa essa ferramenta chamada aparador de borda que corta um círculo perfeito nesse chapéu. Mas é aqui que acontece algo interessante, porque depois de fazer o formato da parte de cima, ele acende esse fogo e essas chamas ajudam a limpar e dar uma aparência com um acabamento mais suave, retirando as penugens extras. Depois ele faz algumas verificações para se certificar que o buraco tem o tamanho perfeito para a cabeça do cliente e finalmente ele acrescenta mais alguns acessórios e detalhes e esse é o resultado final.